Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Investe Imóvel Podcast. Hoje, nosso amigo veio aqui direto da Faria Lima, no helicóptero Augusta dele aqui, nosso amigo Herto, milionário, e a gente trouxe alguns convidados da equipe da Bloco para quebrar um pouquinho o gelo, e a gente vai falar para vocês sobre aspectos comerciais e marketing com a nossa produtora aqui, Camille. Vamos lá, Camille e Paulo, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada. Opa, vamos lá. Hoje vai ser um bate-papo bem legal, que a gente vai tratar da questão do marketing. E a meia do Bob Esponja, a gente vai explicar agora? Não Só no final, não, só no final, né? Não. Então, se você quer descobrir o segredo da meia do Bob Esponja, Fica até o final do episódio. E compartilhe com 10 amigos. Já de agora. Vamos lá, Camille. Vamos puxa aí. começar, a gente vai falar um pouquinho de marketing, né? E aí, eu acho que é uma pergunta, principalmente para a Ricelli, como é que a gente define exatamente o que é o empreendimento de alto padrão? Eu acho que a gente tem muito essa história de pensar alto padrão só como luxo, mas como é que você definiria? Para a gente começar essa conversa e a gente depois elenca aí no Na visão do marketing. investidor. Eu acho que o alto padrão, ele, claro, os acabamentos é o padrão, é o básico, né, para ter um alto padrão. Mas eu vejo também que o empreendimento ele tem que ser pensado nos mínimos detalhes. Então, acabamento é um dos pontos importantes. A relação entre a área construída e a área privativa, você ter mais itens de lazer dentro do empreendimento é outro ponto importante. A localização do empreendimento, importantíssimo, né? Meu amigo aqui só fala em localização, localização, localização. Esses 3 pontos são muito importantes, mas eu vejo também que, como cada vez mais a experiência é uma coisa importante, não é só ter lá um porcelanato muito caro ou um granito, é ter também agregado àquele empreendimento uma gama de serviços. Por exemplo, o nosso empreendimento na Comanaíra, ele vai ter uma empresa que vai ser uma gestora hoteleira, ele é um estúdio com a pegada de hotel, então ele vai ter muitos serviços agregados, vai ter restaurante, academia, lavanderia, mini mercado, spa, vários lounges. Então, assim, a questão da experiência eu vejo como o principal foco no empreendimento, ele ser um empreendimento com alto padrão, né? E o luxo nem sempre é mais visto como aquele luxo de ostentação. Muitas vezes você tem alguns elementos ali que são assinados por algum artista, alguém local. Então, isso dá um diferencial ali para a experiência do empreendimento. Além disso, até a privacidade, né, o quiet luxury, né, que o pessoal fala hoje em dia, a questão de ter um ambiente reservado, um empreendimento reservado, que você possa sair, viajar, estar naquele local e se sentir seguro, né, que possa poder circular ali tranquilamente. E tem um outro detalhe com relação ao alto padrão, a gente vê até durante a obra. Né, o investidor mais qualificado, ele gosta de conhecer quem está por trás, né? Quem está por trás daquele investimento, quem está desenvolvendo aquele produto. Né? E esse até é um grande diferencial nosso, né? Que a gente busca colocar essas pessoas em contato direto com a equipe, com o CEO, com a pessoa comercial, vendas, para que conheça realmente o nosso processo, entenda como é que está acontecendo e sinta seguro para fazer esse investimento. Né? Acho que isso também compõe essa ideia do alto padrão para a gente. E eu acho que um dado interessante que saiu recentemente é que o mercado de alto padrão no Brasil tem movimentado mais de 40 bilhões nos últimos anos. Em 2024 foi o que mais cresceu. A gente fala muito de Minha Casa, Minha Vida, mas o foco hoje no mercado imobiliário praticamente tem sido o alto padrão. Bairros tradicionais de São Paulo têm perdido espaço para novos bairros que estão trazendo novos empreendimentos com luxo, por conta justamente do aspecto mais tradicional daqueles antigos bairros, como Jardins. Já tem um novo Jardins, já tem outros bairros que estão dando essa valorização. Eu acho que a gente consegue ver isso até aqui em João Pessoa também, né? Bairros novos como o Portal do Sol, que a gente tem visto que tem trazido novos empreendimentos, condomínios horizontais, luxo, e tem aberto essa porta para valorização mais acentuada. Então, quando a gente junta com o que o Célio falou do acabamento, localização, e o mercado por si só tem demandado esse tipo Inclusive, Portal do Sol, próximo ano vai ter uma novidade por aí, né? Não vamos contar agora, não pode dar spoiler, mas já fui comentando justamente por conta disso. É um bairro que hoje desponta como alto padrão, que vai ser próximo ao polo turístico Cabo Branco, né, que tem um investimento de quase 3 bilhões em empreendimentos lá. E eu acho que é onde vai ser a virada de chave de João Pessoa. Uma nova área que vai se tornar... Nova fronteira imobiliária, né? Principalmente do alto padrão, do luxo, porque você vai estar próximo de vários parques e hotéis de alto luxo, então, por si só, a região vai dar esse impulso. Exato.
Massa. Agora a gente vai falar um pouquinho da minha área. Marketing com Opa. investidores. Eu vou fazer uma pergunta aqui, quem quiser falar primeiro, né? E aí, como é que a gente vai equilibrar marketing entre comprador final e investidor? Eu acho que eu vou jogar essa para você. E aí depois eu entro com algumas ideias. Boa. Como equilibrar O marketing entre marketing. comprador final, aquela pessoa que compra ali, Sim. e o investidor. Para O investidor moradia é e para diferente, né? investimento. As duas pessoas de cliente. Eventualmente, todo mundo vai ser impactado, né, de alguma forma. Uhum. Ele quer ver o que está acontecendo, o que está sendo feito, né, o que é o investidor. Ele está comprando o investimento, né, a gente até comentou isso Está mais comprando o cedo. número, né? O número, Isso. não é? E o outro está comprando o produto, não é? Então, o primeiro, ele quer ser mais É a atingido, sensação, o feeling do... também, mas ele quer empreendimento. ser atingido por números, né? Ele quer entender o número que está por trás. Ah, vou entrar aqui, quanto é que eu vou tirar nesse processo, né? O outro, ele quer saber quando a quebra acaba. Aham. E qual é o tipo de porcelanato, né? Quando eu me mudo, né? Quando eu me mudo, exatamente. Eu acho que essa definição é importante, Camille. Que você tem duas pessoas diferentes. Sim. Uma que está preocupado no longo prazo, que é a questão de quem vai morar, o tradicional, o Sim. comprador tradicional do mercado imobiliário, e o investidor, que ele pensa na rentabilidade. Pode ser de curto, médio, mas nunca de longo prazo, porque ele já está vendo outras oportunidades. Porque ele sabe que o fluxo, questão de investimentos, ao longo do tempo, ele varia muito. E eu acho que essa visão também tem que levar em conta quando a gente for focar na questão do marketing. Sim. Porque quando você faz um lançamento voltado para investidor, é diferente de quando você faz um lançamento de um empreendimento voltado para o consumidor final. E é muito importante até na gestão do marketing entender isso. Não é? Quando você está desenvolvendo um produto imobiliário, você vai colocar lá, elencar qualidades do teu empreendimento. Está lá, ótimo para investir e para morar. Então, e isso vai desencadeando o que você falou de persona. É realmente um investimento, aquele empreendimento, aquele produto, ele é para investidor, então você tem que abrir no teu planejamento de marketing todo um canal, né, para você atingir esse investidor, essa persona. Totalmente diferente de fazer o varejo atacado, entendeu? Basicamente. E aproveitando já que é a área dela, né? Por favor, Gisele, a sua opinião também sobre isso aí. Não, é porque a gente trabalha hoje com essa dualidade no Nacomanaíra, né? E aí é aquela coisa. O morador, é o que a gente falou, ele tá se preocupado ali em ir morar. Quando é que eu vou? Quando é que estará pronto, né? E aí a gente precisa trazer a sensação do empreendimento, que é o que a gente busca hoje no marketing da Blog e do Nacom em específico, é trazer o que é que a pessoa vai se sentir quando estiver lá, no Nacomanaíra, né? Que é a Quando eu questão da receber experiência que a experiência do usuário. O que é que eu vou ver lá? O que é que vai ser? O meu spa vai ser incrível, a minha academia vai ser enorme. O que é que eu vou ter mesmo na prática ali? Enquanto investidor, ele vai ver o número, claro, o que é que ele vai trazer, e aí a parte da hotelaria, né? O que é que a gente pode buscar hoje. Então, são nuances diferentes para dois públicos diferentes. Eu acho que isso aí pode até me ajudar aí de como a gente trabalhou ali no começo, né? Como a gente construiu. Eu acho que um ponto importante é que, por mais que sejam pessoas que o foco principal, um quer um imóvel para morar e o outro quer para gerar renda, né? Uhum. Até esse para gerar renda existe dois formatos. É aquela pessoa que, o investidor que ele vai querer ganhar dinheiro na locação e o outro que vai fazer o que o mercado chama de flipar, né? Comprar durante o lançamento e vender logo depois de pronto e ganhar a diferença. Então, para ambos ali, mesmo sendo esse investidor de qualquer um dos dois formatos que eu falei, ele tem que entender também a experiência do usuário final. Então, por mais que ele comprou para investimento, ele quer renda, se o empreendimento ele vai entregar bons serviços, vai entregar toda uma experiência para o usuário final melhor, a probabilidade é que ele tenha uma taxa de ocupação maior no seu imóvel. E taxa de ocupação maior, meu amigo, economista que sabe mais que todo mundo, vai gerar uma rentabilidade sobre o capital investido muito maior. Então, converte em números. Então, por isso que é importante toda essa preocupação com a qualidade do empreendimento e com a experiência do usuário final, né? Que é isso que traz o que a gente vem procurando muito todo esse processo de desenvolvimento dos empreendimentos, e essa preocupação foi enorme no Nacomanaíra, né, porque ele acaba sendo um híbrido entre um hotel e um flat puro, que cada pessoa faz a operação, por ter a gestão hoteleira e alguns outros pontos que a gente já citou. Então, por isso que é importante, a comunicação ela vai ter que falar dos dois pontos, né, para o investidor final. Falar de números, mas também da experiência que
o usuário final do empreendimento vai ter. Mas eu acho também, isso ali a gente fala muito na questão da visão da empresa, né? Mas eu acho que o público também que vai comprar na Manaíra também tem que saber o que é que ele está fazendo. Se ele está comprando para investir, porque a localização no bairro Manaíra, próximo ao maior shopping da cidade, próximo de praia, serviços, tudo mais, um dos bairros que mais se valorizam na capital, mas também tem aquele cara que quer morar, simplesmente viver, sentir a experiência de morar no bairro de Manaíra, que é diferente dos outros bairros, por conta justamente da infraestrutura que oferece. Então, muitas vezes, eu vejo muito o comprador de imóvel não ter essa visão. Ele está comprando sem ter a noção de que é um produto diferenciado. Ele está comprando apenas pelo preço e não tem a noção. Isso acontece muito em outros empreendimentos. Né? Isso é interessante, porque muitas vezes as pessoas podem tirar a venda, tirar o pedido da venda. Né? Mas quando a gente vai fazer uma venda qualificada, de fato é colocar para dentro aquela pessoa que sabe o que está comprando, até para evitar a frustração no futuro, né? Para entender o que é o produto que ela está comprando, o empreendimento que ela vai participar, que ela vai investir, para de fato ser mais qualificado e também ser um guardião, um defensor, né? Porque não seja só mais um apartamento, só um produto. Ele de fato entenda ali, comprou, vestiu a camisa também como um cliente, né, qualificado, e que está defendendo ali o seu empreendimento, o seu investimento. Entendeu? E é importante também essa questão de explicar para o investidor não só a questão da rentabilidade do produto, né? Explicar também, porque o tripé de investimento em qualquer análise é risco, rentabilidade e liquidez. Então, a gente sabe que a liquidez dentro do mercado imobiliário ela não é uma liquidez tão forte como em outros ativos, como, por exemplo, ações ou CDB e assim vai. Mas, se você está comprando um empreendimento com um preço muito equilibrado no mercado, você já quebra essa barreira de uma liquidez não tão boa, que é padrão do mercado imobiliário. E se você entende quem é a equipe operacional que está por trás, qual é o know-how, o conhecimento daquela construtora que vai executar aquele empreendimento, você já vai também mitigar muito essa questão de risco, né? Por exemplo, no nosso caso, é a Bloco Construções que está por trás do Nacon Manaíra, uma empresa aí com 15 anos de mercado, que já atuou em diversos empreendimentos complexos na área residencial, de médio, alto padrão, econômico, industrial. Então, isso traz uma segurança muito forte para quem está comprando imóvel. E não só o background de execução de obra em si, mas o background também de gestão da parte administrativa, usar um RP, usar sistemas de planejamento, ter toda uma metodologia ali de controle. Todos esses pontos ajudam a mitigar risco, né? Você fazer um controle do valor que estava orçado, do valor que está realizado, sempre que fizer uma compra, verificar se o valor que aquele insumo que está sendo comprado está batendo com o valor que foi orçado, ver qual a possível distorção que tem no orçamento total da obra, fazer planejamento em ondas, fazer planejamento de longo, de médio e curto prazo. Todos esses pontos aí ajudam a quebrar, trazer aquele ponto que a gente falou, que é o tripé, né? Liquidez, rentabilidade e risco. Era a próxima pergunta, mas ele já seguiu por aí, né? Estou lendo seu pensamento. Tá, demais. A gente falou sobre um pouquinho de números, falou dos argumentos. Storytelling. Eu não estive lá no começo do Nacon Manaíra, mas estou no caminho andado. Como é que começou, assim? Vamos contar um pouquinho da história do Nacon Manaíra para eu começar a encaixar aqui algumas outras perguntas, porque para a gente vender o Nacon ou qualquer outro empreendimento imobiliário, a gente precisa entender como é que surgiu a ideia. Vamos lá, eu acho que baseado no terreno, né, que eu acho que o primeiro ponto é o terreno. Depois é você identificar qual a vocação daquela região e entender o momento atual de mercado. Então a gente conectou esses dois pontos. Pegou um terreno generoso, um terreno de aproximadamente 2.200 metros quadrados. Quanto foi? Isso foi em 2015 e foi em 2014. Então, eu entreguei a idade. Já não está nem... Foi ano passado, 2024, que ele começou esse desenvolvimento do empreendimento. Né? Então, baseado na localização e no tamanho do terreno, foi identificada a vocação. João Pessoa hoje é um mercado que tem, acho que quase como o Brasil inteiro, um volume muito grande de estúdios sendo desenvolvidos, principalmente estúdios ultracompactos, 15, 17, 20, 22 metros quadrados no máximo. A gente tem uma percepção que esse tipo de unidade muito pequena, ela só tem vocação estritamente para curta temporada, que é Airbnb, Booking. Sim. E a gente tentou trazer um empreendimento que fosse voltado
para a curta temporada, mas que ele também pudesse ser utilizado para a longa temporada. Eu acho que essa foi uma das grandes sacadas. Isso aí foi toda a estruturação da nossa equipe comercial, né? A gente tem Fábio, que é uma pessoa com muito tempo de experiência, Antônio Neto e Luiz Paulo, que foram as pessoas que vieram com essa questão mais de conceituação de mercado do empreendimento. E além dos apartamentos de 1 quarto maiores, né, nossos apartamentos de 1 quarto eles partem de 28 metros quadrados, ter também apartamentos de 2 quartos, aí já o inverso, um apartamento de 2 quartos compacto, que pudesse ser um apartamento usado para famílias de curta temporada. Nossa. Então esse foi um dos principais nortes. Outro norte foi trazer muita área comum para poder gerar realmente um empreendimento que pudesse ter muita experiência. E, além disso, um outro ponto que foi desenvolver o empreendimento em regime de incorporação a preço de custo, que possibilita a venda das unidades 30% abaixo do valor do mercado. Isso sem falar nas outras amenidades que a gente já falou aqui, né? Como a operação hoteleira. O empreendimento ele vai ser vendido todo mobiliário e enxoval um pouco mais na frente. Então, assim, isso traz uma segurança muito forte para tanto o morador final como o possível investidor, de que ele está aportando um negócio que vai ter uma boa rentabilidade, que vai ter liquidez e que ele não vai esquentar a cabeça, por exemplo, nem com a operação, nem com a montagem ali do apartamento. Essa parte da montagem é importante o pessoal entender, principalmente quem não investir no dia a dia no mercado, é que normalmente você entrega um empreendimento, né, e o cara vai lá fazer a reforma depois, passa ali às vezes até 6 meses, ou se brincar 1 ano, se for um apartamento grande, decorando, ambientando, e só depois daquilo que ele vai começar a ter renda. No nosso caso, não, a gente vai possibilitar que no último ano de obra, que a gente já possa começar a implementar toda essa parte enxoval, e no dia que sair o habite do empreendimento, no outro dia ele já vai poder entrar em operação para locação. Já é um diferencial, Camilo, porque ele já começa a rentabilizar no momento que ele é liberado para uso. Porque ele só pode utilizar o empreendimento quando sai o habite. Então, saindo o habite, ele já vai estar pronto, ele já começa a rentabilizar. Contrário dos outros que ele falou agora. Então, isso ele tem um ganho de oportunidade que em outros empreendimentos ele não teria. Para o investidor, isso é maravilhoso. Você perguntou do storytelling. Isso. Né? E o Risselli falou ali da parte dos corretores iniciais, né, que trouxeram o embrião do projeto, e logo na sequência entra lá o arquiteto. Ele vai pegar aquele potencial daquela área, entender a vizinhança do empreendimento, o potencial construtivo, e traduzir aquele projeto inicial que foi em uma volumetria, né, para poder desenvolver as unidades que vão estar ali dentro performando. Ele é meio que o arquiteto funciona nesse caso aí, meio que como um chefe de cozinha, né? Foi dado os ingredientes para eles, ó, te vira, faz uma coisa boa aí, né? Fazer o cardápio, exatamente. E só para quem está assistindo, é esse empreendimento que a gente está comentando, né? Que é o patrocinador do nosso podcast, porque a gente está falando tanto na Nacoma, mas não mostrou qual é. E aí, feito. Aqui, ó. Aqui, pessoal, Nacoma Naira aqui. Tem a última unidade. Tem aqui. Qual a câmera aqui? Essa mesmo. Aqui? Beleza, vamos embora. Vai lá, Paulo. Bom, e aí, só concluindo o raciocínio, o arquiteto ele fez aquele primeiro volume, mas também a gente tem que verificar com a consultoria de marketing, por exemplo. A gente fez pesquisa de mercado, a gente fez uma consultoria para entender se faz sentido ou não colocar numa cidade litorânea, por exemplo, flats que não são ali beira-mar. Sim. A gente tá perto da praia. Então, isso é um diferencial enorme da Nacoma Naira, que tem muita gente que não entende. Eu acho que seria interessante você explicar um pouquinho melhor. Perfeito. Então, na fase de estudo, que a gente vai entender quais são as tipologias de apartamentos que se cabem ali dentro, né? A gente vê, a gente não tá ali com o pé na areia, mas a gente tá a 10 minutos de caminhada da praia. Certo? Mas, tá, tudo bem. Então, perde a atratividade? Não. Porque a gente entende que ao redor existe um ecossistema. A gente falou aqui algumas vezes com relação ao bairro. É o bairro mais completo das cidades, aí não se questiona. É o bairro 2 minutos do Manaíra Shopping. Né? É o bairro muito maduro. Falar. Então a gente tem ali ao redor um shopping que está em processo de expansão, que a gente está indo para uma área comercial, uma área empresarial dentro de um shopping. Então, por exemplo, se a pessoa que está entrando ali, hospedando, é um executivo de uma empresa, um representante de uma empresa. Então ele vai poder se hospedar ali, vai ao seu trabalho, vai ao shopping, faz a sua visita comercial, volta para o empreendimento, quer ir para a praia, vai, não, quero almoçar agora.
Então, tem restaurantes ao redor, né? Que é um estudante, uma família do interior quer ter aqui uma unidade, um apartamento para os filhos que estudam em faculdade aqui. Tem faculdade perto, tem colégio infantil perto, tem clínica, tem hospital, tem praça para passear com praça para passear com cachorro, tem a praia que a gente já falou, tem restaurante. Então, assim, tudo ali ao redor. Então, ele é pensado para ser um empreendimento completo, de fato, ele é completo, mas ele está com toda a estrutura, aí a infraestrutura de bairro completa ao redor dele. Mas eu acho que uma das grandes variáveis aí é o volume de pessoas que passam todo dia no Maneira Shopping. Também. Imagina você estar morando a 2 minutos, uma pessoa que trabalha, que vem a negócio, que agora a gente sabe que vai ter uma área de negócios no shopping também. Você tem uma circulação de pessoas tão grande, ou ser o maior shopping da cidade, né? Está entre os 10 maiores do país. Então você começa a criar até um ecossistema diferente entre aquele ambiente e o Nacon, né? Por conta justamente desse fluxo de pessoas. Eu acho que essa foi uma sacada muito grande, porque tem muita gente que trabalha próximo ou que trabalha no shopping que gostaria de morar próximo. Então, com essa facilidade de ter micro apartamentos ali, estúdios, né, com tamanho menor, e com 1 metro quadrado mais barato, porque você está comprando a custo de construção, né, que sai 30% abaixo da média do mercado, então você consegue... Inclusive, quem trabalha no Maneira Shopping é um potencial usuário, né? O comprador ou então para fazer a locação. Né? E micro apartamentos, mas com 28 metros. Não, mas eu quis dizer assim, eu entendo, você não está acostumado com um apartamento pequeno. É porque ele mora lá no Jardim, com 2 mil metros quadrados, com heliporto, entendeu? É outro nível. Está falando aqui de flats com 28 metros, a gente tem no mercado apartamentos até com 10, né, 12 metros. É um apartamento compacto, como o Ricelli falou, mas compacto com 56. Então, com varanda, né? Todos com varanda. Né? Então, a gente também, nesse ponto, a gente fala sobre o futuro da hotelaria, o futuro da hospedagem, né? Onde perde um pouco de sentido. Se você vai em família, tem que alugar quartos separados. Sim. Né? Então, se a gente tem ali um apartamento de 2 quartos que está disponível para locação, isso é bom. Se você tem um pai divorciado está com a filha, ou uma mãe divorciada está com a filha ou filho, né? Vai ter o espaço privativo, ou um grupo de amigos que quer viajar, cada um tem seu quarto ali naquela unidade. Tão interessante, Paulo, essa questão do apartamento de 2 quartos, que quando a gente conversa com as pessoas que operam locação de curta temporada aqui em João Pessoa, é unânime todos falarem que a taxa de ocupação desse tipo de apartamento é quase que 100%. Por quê? Primeiro, tem pouco, quase todo mundo as incorporadoras focaram no ultra compacto de 1 quarto, né? E os que existem de 2 quartos não estão em empreendimentos preparados para uma operação hoteleira. Então, assim, essa foi uma das grandes sacadas que a gente teve na Comanaíra também, que esse tipo de apartamento, ele tem uma procura muito grande. Apartamento que ele, se você analisar a planta baixa dele, quase não tem área perdida, não tem corredor. Então, por mais que ele tenha uma área pequena de 56 metros quadrados, mas pode hospedar ali 4, 6 pessoas, é tranquilo, fica muito bem confortável para todo mundo e dá também para morar, né? Não é, lembrando que ele é um empreendimento híbrido, moradia. Mas tem uma variável também, Paulo, que eu venho estudando há um tempo, é o tipo de turismo que está sendo está chegando aqui em João Pessoa, né? E quando a gente percebe o gráfico de turistas chegando aqui em João Pessoa, o maior fluxo é em janeiro e julho. O que é que tem em janeiro e julho como férias escolares? Sim. Então, ou seja, a empresa, como o Nacon já saiu na frente, trazendo o empreendimento em 2 quartos, você vai ver que vai ocupar com mais facilidade, porque o público que vem para João Pessoa é um público mais familiar, diferente de um público que vai para outras cidades aí mais badaladas. Ao contrário aqui de João Pessoa, é um público mais que é tranquilidade, ou seja, famílias. A gente consegue ver isso facilmente com os dados de turismo aqui em João Pessoa. É isso. E a gente conversou hoje sobre como o Nacon é completo na parte de comodidades, né? Que você não vai precisar ir para um hotel que só tem ali a piscina e uma academia pequena. Acabou. O Nacon tem toda uma estrutura. Eu acho que vocês estão roubando aqui meus tópicos. Mas aí vamos falar agora sobre a incorporadora, né? Quem é que gere tudo isso aqui que está acontecendo hoje, do Nacon. E aí como é que a gente vai reforçar, falando em marketing, como é que a gente reforça a confiança e solidez da incorporadora para que os investidores saibam, olha, a Bloco está aqui por este motivo. E vocês podem confiar ou podem se situar nisso. Me ajuda, Ricelli. Eu acho até um pouco antes de passar a resposta, é interessante também a gente fazer essa divisão de construtora, incorporadora, desenvolvedora. Sim, muitas pessoas se perdem nesse...
E para o público Nomenclatura. entender a diferença entre eles. Uhum. Vamos lá, vamos dividir. Os 4 principais atores de um processo de incorporação imobiliária são o terrenista, que é o proprietário do terreno, Certo. então ele é o originador de tudo, né? Uhum. O incorporador, que a gente costuma chamar de maestro, ele é o orquestrador de todos esses outros atores. O construtor, que é quem vai botar a mão na massa realmente, construindo a obra. Por mais que exista uma confusão muito grande no mercado, principalmente aqui no mercado de João Pessoa, porque não tem muito bem essa divisão, Uhum. o papel do construtor é, estricto senso, fazer a obra. Ele não vende, não faz projeto, ele não tem, teoricamente, uma relação direta com os clientes, nem com o terrenista. Ele é obra e ele, teoricamente, é um contratado da incorporadora. E tem um quarto ator importantíssimo, que é o investidor. É quem provê funding, provê dinheiro para poder cobrir o descasamento do fluxo de caixa entre receitas e despesas. Então, esses 4 atores, cada um vai ter um papel, né? E entender muito bem isso aí é um processo muito importante, inclusive o equilíbrio de resultados e responsabilidades entre cada um deles é um dos principais pontos que traz uma solidez muito grande no desenvolvimento inicial de um negócio imobiliário, porque se o incorporador, por exemplo, ele já sai que ele é o maestro do processo, ele já desenvolve um negócio no começo, sem fazer cálculos, como, por exemplo, é o nosso caso da Bloco, a gente, por ter todo esse track record aí de consultoria, a gente deve rodar aí, sei lá, no mínimo aí 200 ou 300 estudos de viabilidade econômico-financeira por ano. Então, assim, é um volume tão grande que a gente tem muito dado, e não só o dado de analisar novos negócios, mas analisar novos negócios também sob uma ótica muito embasada de custo. Uhum. Porque, por exemplo, só ano passado a gente lançou 40 prédios de grande porte em João Pessoa. Então, hoje, em João Pessoa, a Bloco Construções é a empresa que tem o maior banco de dados real de orçamentos de obra. Não é aquele orçamento de padaria feito com duas ou 3 contas ali. É realmente números reais. Então, isso traz um embasamento maior na questão do custo, né? Porque o estudo de viabilidade ele nada mais é do que uma análise de quanto eu vou receber, quanto eu vou gastar, para poder entender a diferença entre os dois. Então, eu vejo que, assim, entender muito bem esses papéis de cada um dos atores, terrenista, incorporador, construtor e investidor, esses são pontos importantes, onde cada um entra, fazer essa distinção. A Bloco hoje atua como construtora e incorporadora. Cada empreendimento, a gente monta uma estrutura jurídica apartada, ou seja, uma sociedade de propósito específico, tem a siglazinha SPE, então cada obra é um SPE, esse é um ponto. Outro, as SPEs e a Bloco, elas são hoje, a partir desse ano, a gente começou a converter em sociedade anônima de capital fechado, o que traz uma governança maior. Outro ponto também em relação a essa questão da governança, estruturação jurídica, é que todos os empreendimentos a gente também faz o patrimônio de afetação, porque essa questão da lei do patrimônio de afetação, a gente já falou várias vezes aqui, né, mas acho que vale a pena sempre repetir. Ela trouxe uma segurança jurídica muito grande depois daquele caso da Incol, que ela quebrou porque ela misturava o patrimônio entre vários empreendimentos, e isso aí gerou uma bola de neve. Já quando você tem um patrimônio afetado do empreendimento, não, aquele empreendimento é bloqueado, ele só pode responder por dívidas do próprio empreendimento, ele não responde por possíveis dívidas de outros negócios. Então, se você tem uma sociedade de propósito específico por empreendimento, você faz a afetação do patrimônio, faz uma gestão eficiente de custo e tempo e qualidade do empreendimento, todos esses fatores agregados, trazendo também uma análise inicial validada, né? Porque, por exemplo, se você não faz uma análise de viabilidade bem feita e você erra na estimativa de custo, ou você, por exemplo, paga um terreno muito caro, você já nasceu com o empreendimento morto desde o iniciozinho. Uhum. Então, ele não vai ser viável de jeito nenhum. Ele não vai, por mais que ele tenha uma velocidade boa de vendas, você não vai te performar, ele não vai trazer retorno, ou seja, o investidor lá na ponta não vai ganhar, né? Ou até se confundir esses papéis, porque às vezes o próprio incorporador, ele é incorporador, construtor e ele também é um investidor. Então, às vezes, é meio que trocar 6 por meia dúzia ali, né? Você acaba botando dinheiro achando que está ganhando, mas se deixasse o dinheiro na Selic, no Tesouro Direto, em qualquer aplicação dessa de renda fixa, com quase zero risco, seria muito melhor. Então, eu acho que todos esses pontos aí, claro que é muita coisa para falar, né? Mas tem os aspectos mais operacionais também do dia a dia. Eu acho que tem uma equipe profissional em todas as áreas, né? Hoje, lá dentro da Bloco, a gente tem quase que uma agência de marketing, né? Por mais que a gente tenha uma agência de marketing externa, mas internamente a gente quase que trouxe
pessoas dessa agência de marketing lá para dentro. Então, tem até nosso amigo Pablo Massal que tá ali, que é o cara que faz os vídeos. Tem uma turma grande, designer. Vou achar que é Pablo Marcel mesmo que tá Não, aqui. é o Pablo Massal paraibano, tá ali. É o nosso Taiwan. A importância de ter uma agência, um trabalho bem profissional maduro, mas também não deixar aquela distância, aquele contato frio com essa agência, né? A gente teve a opção de trazer para dentro da casa as pessoas, né, qualificadas da agência para trabalhar ali com a gente, para sentir no dia a dia como que é, né? Sim. Porque a urgência, né, a criatividade, aquilo que vem, e a gente pula algumas barreiras e deixa o trabalho mais prático. Então, pelo menos essa é uma das vantagens que eu vi trazendo para dentro da casa isso. Né? Então, a gente já pulou para o assunto aí de trazer a agência de comunicação e marketing para dentro da empresa. Aí só para complementar, eu estava falando de todas das áreas, né? Então, Sim. a parte de marketing é um ponto, né, que está dentro do braço da incorporadora, mas existem várias e várias outras áreas dentro do negócio, do business como um todo. Sim. Você vai ter que ter uma área de compras, ela tem que ser uma área conectada, obra, escritório central. É importante que as compras elas sejam uma integração entre necessidade da obra, planejamento, comparativo com orçamento, análise em termos de fluxo de caixa, porque não adianta de nada você comprar, por exemplo, algum elevador, por exemplo, muito barato, mas você pagar de forma muito antecipada. Então, você fez um descasamento de fluxo de caixa. Então, toda essa análise integrada aí, orçamento, financeiro, suprimentos e a gestão da produção no dia a dia da obra, isso também traz uma segurança muito forte, né? Aí, além disso, ainda tem outras camadas. Por exemplo, projeto. Não se admite mais hoje se fazer projeto como se fazia antigamente, e projetos em 2D, que eram projetos em AutoCAD, que você fazia basicamente linhas. O projeto em AutoCAD é nada mais do que uma prancheta virtual. É como se você tivesse um papel lá que você está riscando na mão, e já a evolução disso é o BIM, que é o Building Information Modeling, que é você modelar a informação da construção, que eu costumo traduzir isso como um protótipo virtual. É você fazer a construção virtualmente no computador antes da obra ser construída. E isso várias outras indústrias, como a indústria manufatura, aeroespacial, já fazem isso há muito mais anos. A construção civil deve ter uns 10 ou 15 anos que fazem isso. E a gente também vamos dizer, pioneiro nisso aí. Eu sou, inclusive, professor da pós-graduação no IPOG nessa área de BIM, de orçamento, usando o BIM. E a gente já usa isso há muito tempo, né? Acho que há mais de 10 anos a gente já usa essa metodologia. Então, eu acho que assim, são vários pontos, não dá para falar tudo aqui tão rápido, mas se você abrir um organograma ou as diversas áreas de atuação da tua empresa, acho que cada uma delas, elas ajudam muito e funcionam como um ecossistema vivo, né? Cada vez mais a gente tem melhorado a Bloco, agora a gente está começando a implantar um setor mais estruturado de recursos humanos para poder fortalecer a questão da cultura, pessoas, relacionamento, todo o desenvolvimento, né? Montar planos de desenvolvimento individual de cada uma das pessoas. A gente também tem estruturado aí uma área de relacionamento com investidores, que é o papel do nosso amigo bilionário aqui, ele andando no helicóptero dele lá na Faria Lima. Então, acho que todas as áreas são totalmente integradas e correlacionadas como um organismo vivo, né? Se qualquer uma delas desanda, o resto perde seu espaço. Eu lembrei também que tem aquela parte da legalização também, né? Sim, que eu acho que Lelê, né? que eu acho que é um passo muito importante também, porque se você não legaliza a obra, está tudo ok, você não pode nem tracionar, nem construir nada. Então, eu acho que é outra área que a gente também não deve esquecer na parte da construção. Isso é verdade. Isso também traz transparência, né? Na hora da venda, Sim. na hora de quem está comprando, investindo. E aí pega outro Da ponto segurança jurídica. que é a área do Lelê também, que é o pós-venda, né? Não adianta só você vender, mas você não ter um diálogo no dia a dia ali com o seu comprador, né? Ele quer saber qual é a fase que está a obra. No nosso caso, por exemplo, que é a incorporação a preço de custo, se o custo está dentro do valor orçado ou não está. Então, todo esse diálogo com quem comprou, né? Não é você comprar, o cara assinou o contrato, está pagando e você abandona ele. Não, né? Você tem que manter aquele relacionamento. Então, são muitas áreas, né? Eita, vamos lá. Vamos para o Ayrton, né? O Ayrton, pensando em tudo que a gente conversou aqui, investidor do futuro, a gente até falou isso hoje pela manhã, e eu queria que você explorasse um pouquinho mais, até para falar como marketing, como investimento imobiliário. Mas quem é esse investidor do futuro? É um IA? É um humano ou IA? Não é Lucas. Não.
O que eu vejo hoje, que eu estava até lendo, não lembro se foi acho que foi no Valor Econômico, Valor Invest, que teve um autor americano que escreveu um livro recentemente, me desculpe por não lembrar o título do livro, que ele fala que ele vê o investimento na próxima década como um investimento real, um investimento físico, porque a gente vê em um acrescente muito grande de investimentos virtuais. Muito do digital, né? Inteligência artificial, etc., tudo mais, mas o investidor ele vai perceber que o concreto também tem muito valor. E é onde entra o imóvel. Sim. Porque você tá tudo tão solto. Você pergunta onde é que está seu investimento. Está na nuvem, você não consegue quantificar, metrificar aquilo Não é tangível. como você gostaria. Como um imóvel que você pega. A tangibilidade é importante nesse momento. E eu vou depois trazer o nome do autor e do livro direitinho, porque agora fugiu. Mas foi no Valor Invest, essa reportagem. Ele esteve aqui no Brasil para fazer uma palestra sobre isso, do lançamento do livro. Então, eu vejo como a gente está tendo muito investimento em produtos digitais, virtuais, que o concreto vai voltar para a mesa. E não há nada mais seguro, assim, mais tangível do que um imóvel. Então, o investidor do futuro, ele vai passar por isso. Aliás, eu acho que já está passando. Porque a gente tem visto a mudança no mercado. Aquela visão de que o ativo principal era aquele líquido que você consegue vender com maior facilidade, que tem uma liquidez mais alta. Agora, os investidores, até do mercado acionário do Brasil, mercado de renda variável, está vendo o imóvel como uma variável importante para compor o seu portfólio. Então, eu acho que o investidor do futuro passa por aí, por esse processo de tangibilidade dos ativos e também nessa visão do imóvel como complementar para a sua carteira ser diversificada. Deixa eu só fazer um complemento, Arthur. Eu vejo que, assim, eu concordo demais com o que você está falando, com o ativo tangível, né? O tijolo sempre foi um bem seguro, bem estável. Mas aí, puxando para esse gancho da questão da conectividade com o futuro, eu vejo uma integração muito forte do blockchain, por exemplo, com o mercado imobiliário. Acho que ele vai dar tanto... Tokenizar. Tokenizar, né? Ele vai dar uma celeridade ao processo de compra, de financiamento de unidades, de transação entre pessoas, como ele também vai possibilitar um investimento em moeda digital, em alguma coisa eletrônica, mas que ele tem um lastro por trás no tijolo. Então, eu acho que aí conecta os dois mundos, né? O mundo do ativo mais líquido com um lastro em tijolo por trás. E aí pode conectar isso com várias tendências hoje de mercado. Aqui no Brasil a gente não tem ainda muito, mas nos Estados Unidos tem uma tendência muito forte do multifamily, que são fundos que são donos do empreendimento inteiro. Eles que mandam no empreendimento, eles operam aquele empreendimento como um todo, geram renda para quem comprou aquele ativo lá com lastro em imóvel. Né? Não por acaso, um dos indicadores que a Bolsa de Valores tem de diversos setores, um que mais cresceu no ano 2025 foi o indicador imobiliário. Se você colocar na B3 e buscar por indicador imobiliário, você vai ver que está crescendo muito, porque lá estão as empresas, estão os ativos que estão ligados ao mercado imobiliário. Então tem crescido também. Isso já reflete justamente esse cenário de que hoje os investidores estão buscando diversificar também no mercado imobiliário. Até na internet hoje, eu posso citar porque eu sou de marketing, sou de comunicação, eu posso citar memes aqui. O pessoal tem brincado muito ultimamente que, tipo assim, ninguém se arrependeu de comprar uma casa ou um terreno. Ninguém, independente de onde seja. Vai valorizar, algum momento vai valorizar. Pessoal, e aí a gente vai entrar numa área aqui que Celi ama. Posso? Eu vou perguntar primeiro a Paulo, porque ele está mais conectado a isso. A gente trabalha hoje com marketing, trabalha com IA, e aí a gente quer falar um pouquinho de vendas. Como é que elas estão impactando hoje? Eu acho que você pode trazer para a nossa realidade, que nós trabalhamos muito, e Celi aqui é um otimista da IA. Devorador de todos os chats possíveis. Inclusive, minha esposa tem ciúme do chat. Dela. Bloqueei a internet depois das 6. Bom, eu ouvi recentemente até um termo que é, em vez de inteligência artificial, inteligência ampliada.
Boa. De fato, a inteligência não é artificial, ela é criada por humanos, né? Ela tem um poder de generatividade próprio, tudo bem, mas sempre seguindo comandos. Então, o que eu estou trazendo, até para não sucumbir ao medo, né, da IA, é considerá-la como inteligência ampliada. Ela vai nos ajudar no dia a dia para ampliar a capacidade que a gente tem. Então, como é que a gente utiliza lá no dia a dia? Diminuindo o tempo de processo, né? Por exemplo, hoje a gente estava ali desenvolvendo 4 funis de venda para canais diferentes de aquisição de clientes. Em vez de eu passar ali uma semana para fazer aquilo, eu fiz numa tarde, né? Mas também não é só entregar, crie 4 funis de venda, né? E tchau. E tchau. É preciso também entender o processo. Naturalmente não adianta. Se o operador não sabe usar a ferramenta, qualquer coisa vai sair dali e qualquer coisa vai servir. Né? Tem que ter uma análise crítica, uma massa cinzenta crítica muito bem desenvolvida para fazer isso. Né? Então, é preciso entender, é preciso estudar para saber fazer as perguntas certas. Porque muitas vezes a gente é inundado com tantas opções, né, de inteligência artificial, de plataforma e tudo mais, que a gente até numa conversa anterior estava falando que às vezes se cria o problema porque aquela solução é legal. Sim. Chegou essa solução nova. Não, vamos usar, mas eu preciso mesmo? Né? É sempre bem-vindo, tudo é muito bom, mas será que eu não tenho alguns passos antes para cumprir? Será que o feijão com arroz ele tem que dar uma melhorada? Interessante. Não é? Antes, para poder cumprir esse papel. Então, se a empresa está naquela etapa, se ela cumpriu e definiu esses processos e fala, olha, a gente aqui vai ganhar mais produtividade, vai ganhar escala partindo para essas ferramentas, super bem-vindo. Somos a favor, né? É um Somos 100% a favor. ponto importante, Paulo. Acho que você adivinhou os próximos passos que vão acontecer aí na Block que a gente está planejando. A gente contratou uma consultoria com o pessoal da Adapta, é a maior empresa de IA hoje do Brasil, né? E eles vão ajudar a gente a implementar um laboratório de IA dentro da empresa. E uma das coisas que eles batem muito na tecla é que, primeiro, você precisa amplificar as pessoas que estão usando para qualquer atividade que aquela pessoa for fazer, ela pode criar um assistente que amplifique, que é exatamente o que Paulo falou, uma ação que você poderia passar 3, 4 dias fazendo, ou até 3 horas e você faz 15 minutos, mas você reduz a quantidade de tempo, esse é um ponto, e depois você partir para uma automação. Então, primeiro você amplifica para depois automatizar. Claro que em alguns casos é melhor diretamente automatizar, né? E é isso que a gente tem feito na empresa. Por exemplo, hoje de manhã eu sentei com a nossa gestora de recursos humanos e montei junto com ela um assistente que vai ajudar ela a criar perguntas para os formulários de seleção que a gente divulga na internet. A gente está até com algumas vagas abertas aí, quem quiser visitar nosso LinkedIn vai ver que está sempre abrindo vaga lá. Então, o pessoal preenche o formulário com as perguntas e ela, em vez de ela passar ali 2, 3 horas ou uma manhã pensando em quais perguntas, como estruturar aquilo, a gente já criou um racional dentro de um assistente de IA, que ela vai basicamente subir lá, anexar um arquivo com descritivo do cargo e função, a IA já sabe o que é que tem que fazer, ela vai devolver para ela uma lista de perguntas, aí onde está a sacada da amplificação. Ela vai ler, vai entender, porque ela é profissional da área. Essa é a sacada. Se eu fosse fazer, com certeza ia ser um material de uma qualidade não tão boa, do mesmo jeito se eu fosse fazer um trabalho de economia ou um trabalho de marketing. Cada pessoa que já é um bom profissional naquela área, sendo amplificado por IA, ele vai ter uma produtividade muito maior. É por isso que, assim, o que tem se falado muito é que quem é sênior, quem está de pleno para sênior, vai ter cada vez mais desempenho. O grande risco da IA é para quem é júnior. É para quem está começando agora, porque uma pessoa sênior ele vai conseguir fazer o trabalho. Se ele fazia o trabalho dele sozinho, ele vai poder fazer o dele de mais 10 júnior embaixo, porque os júniores vão ser as IAs que vão estar trabalhando em paralelo com ele, né? E o que a gente tem buscado muito lá na empresa também é criar um exército de assistentes e agentes de IA, que são as automações, para que a gente tenha no futuro o que eu tenho chamado lá de organograma ciborgue, onde pessoas e automações e humanos trabalhem em conjunto, como o Paulo bem falou aí, para poder aumentar a produtividade, não com foco em demitir pessoas ou em reduzir, não tenham medo, certo? Entendeu, né? Em reduzir a quantidade de pessoas na equipe, mas em amplificar. Por exemplo, na sua área, marketing, se a gente poderia produzir, um designer poderia produzir, sei lá, 4 criativos por dia,
usando lá uma das ferramentas que saiu nova, o Nano Banana, ele vai poder produzir 20, 30, e a gente vai poder ter muito mais variações e poder... É infinito, né? poder chegar inclusive ao Nirvana aí que o pessoal do marketing tem, que é a ultra personalização, né? Quem sabe daqui uns dias o criativo vai estar lá na internet, o anúncio dizendo: oi Camila, para você que gosta disso, ela já vai saber seu gosto. Maravilhoso. Ele vai editar o vídeo ali em tempo real e já vai te dar esse. Mas corrijam o texto, por favor, a dica de hoje, para não falar só de tijolo e parede quando for falar de engenharia. E até complementando o do marketing, eu acho isso muito importante. A gente cita assim, o designer vai, em vez de fazer um dia ali uma peça, 4 peças, vai colocar na inteligência artificial. Isso é ótimo porque se engana quem acha que marketing é criar peça, né? Que é o que se cai no senso comum. Marketing é criar criativo, fazer criativo de publicação. Pelo contrário, marketing é estudar o mercado, na tradução quase que literal da coisa. Mercado. É mercado. É esse setor que vai dizer, olha, quando a gente falou mais cedo sobre desenvolver o produto imobiliário a partir do terreno e do potencial do terreno, marketing tem que estar lá dentro e falando essa área, com base nos dados de mercado que a gente tem, com base na pesquisa que foi feita, que o público que saiu é esse, ele gosta disso, ele quer aquilo, ele consome tal coisa, ele é atingido de tal forma. Esse é o marketing. Ele vai trazer. Né? O marketing está dentro desse desenvolvimento, ele faz a comunicação com uma área de produto, digamos assim, não é? Porque também respondendo ao comercial. Né? Ele está lá dizendo, olha, esse aqui é o perfil, é a pessoa. Né? E aí o comercial fala, ok, isso aqui vende, vamos desenvolver. Né? E no final, cascateia, e uma das entregas é criar campanhas, criar criativos, fazer todo o resto. Todo o resto é comunicação, que todo mundo confunde. Normal. Acontece, marketing, comunicação, andam juntos. Berton, você quer falar alguma coisa? Tava aí. É que a gente já está chegando ao final do podcast. Acho que hoje foi um dia muito bacana para a gente debater tudo isso, porque a gente está vivendo na prática, né? Isso. Hoje, antes de vir para aqui, a gente estava justamente debatendo sobre isso, traçando alguns planejamentos, fazendo algumas atividades e unindo tanto IA como marketing, como os dados econômicos, como o que Célio falou também no preparativo, entendendo o empreendimento, quem vai comprar, quem não vai. Então, hoje a gente fez tudo isso que a gente está debatendo aqui. Eu acho que assim, a grande sacada é a interdisciplinaridade. Eu acho que a conexão entre várias pessoas, quebrar silos, fazer com que tudo funcione de forma orgânica e conectada, eu acho que é uma das grandes sacadas. Então, pessoal, agradecer a todos que nos assistiram. Não percam os episódios anteriores que chegaram até aqui. Vamos ter muito mais. A gente está lá no YouTube, no Apple Podcast, no Spotify. Então, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. E sempre que quiser revisar os episódios anteriores, está tudo lá para você assistir. E se gostaram desse tema, coloquem nos comentários aqui embaixo. Falem para a gente quais outros assuntos vocês querem ver aqui. Esse foi um primeiro episódio com alguns integrantes internos da equipe, trazendo nossa experiência do dia a dia, né? Você que é investidor e tiver mais alguma dúvida, algum ponto que a gente não tem esclarecido sobre como funciona na prática, aí, né, na Bloco, no empreendimento Marcon, todo o processo de desenvolvimento, de estruturação, quais são as possíveis dúvidas ou medos, objeções que você tenha, manda lá, que a gente vai trazer isso aí com muito carinho para poder trazer outros conteúdos. Eu vejo, Ayrton, que esse assunto hoje foi muito importante, foi muito interessante, né? Acho que é bom a gente trazer também mais outras pessoas daqui para poder puxar outros temas aqui também, né? Vendas, planejamento, orçamento, produção, a construção por dentro. Mostrar as entranhas, né? Acho que isso é interessante. Fica a dica aí de uma nova linha editorial. Mais uma. Mais uma. Beleza, obrigado, pessoal. Valeu. Valeu. Obrigado, até mais.